Oi, Olá, tudo tudo bem? bem? Ótimo, coisa boa. Estar com você aqui, Laura. Que prazer, viu, te receber, falar com a minha rede toda com você. O prazer é meu. Imagina, eu fico super feliz com o convite, é uma satisfação. Nossa, estou muito feliz. Eu queria, para a gente começar devagar, né, que você, acho que as pessoas já me conhecem, sabe que eu vou só repetir, né, estou como pré-candidata hoje aqui, vereadora, pelo Partido Novo Araxá, sou pedagoga, estudante de psicologia e estou assim na área, né, protetiva da infância e juventude há alguns anos. E eu achei muito bom poder falar com você, né? O nosso tema é infância e queria que você se apresentasse para todo mundo que sabe quem você é, mas você se apresentasse da sua forma. Certo, vamos lá. Para o pessoal que não me conhece, primeiro, Tassiana, eu queria mais uma vez agradecer pelo convite. É um prazer estar falando sobre esse tema que é minha paixão, né? Vocês até vão ver, É, gente, a porta aberta aqui, porque eu tenho meus pequenos também e pode ser que a gente tenha uma participação especial em algum momento. ótimo, É, assim não, que é bom. não dá para prever muito, né? Aham. Eu sou a Laura Serrano, sou deputada estadual pelo Partido Novo aqui em Minas Gerais. Eu sou economista de formação, tenho um mestrado em economia pela Concordia University do Canadá, sou economista formada pela UFMG. Então, assim, além da paixão aí pelos números, pela fiscalização, pela eficiência, tem um ponto que é fundamental e que, inclusive, foi o que me trouxe para a política, que o cuidado com as nossas crianças, é priorizar o direito das crianças. Então, acho que assim, é isso que no final das contas traduz muitos dos princípios do novo, né? Que é a visão, uma política com visão de longo prazo. É fundamental que a gente olhe também para a igualdade de oportunidades. Então, me apresentando um pouco aqui, mas já dizendo um pouco do que me move aí, a paixão que está por trás do nosso mandato e que é o pano de fundo dessa nossa live, né, Tassiano? Acho muito bom. Assim, é um assunto, né, que pelo jeito move as duas, né? Assim, é um ponto que o olho brilha, né? Isso é muito bacana de falar. Acho que eu vou só repetir o que você falou, acho que tem muito a ver mesmo com os princípios do novo, de ter essa visão a longo prazo, porque nada do dia para a noite, mas a gente vê que assim, existe muita vontade, né, Laura? Muita coisa sendo feita para que as coisas mudem. Eu queria começar falando com você, porque a gente vai falar de infância, então acho que falar de educação não Tassiana, tem como. tenho que pedir mil desculpas, mas eu vou precisar de um minutinho. Só para Certo, claro. resolver aqui e já volto. Enquanto isso, eu vou Tá. falando que eu faço. Peço mil desculpas, gente. Ó, eu volto em um minuto. Ai, gente, então nós vamos aguardar a Laura voltar para falar um pouquinho aí da infância, mas no âmbito educacional, né? O que, que ela já tem vivido, trazer um pouquinho de dados aí que a gente tem, né, de hoje no Brasil, que está um pouco, destoa um pouco do que a gente realmente gostaria que tivesse acontecendo pela questão do olhar, principalmente para a educação básica, que é um dos princípios, assim, é uma das bandeiras, aliás, um princípio, das bandeiras do novo, né, que é olhar um olhar diferente para a educação básica. Foi muito rápido. Estou de volta. Falei que era rapidinho. Ótimo. Ô, Laura, então, para a gente entrar nesse assunto educação e falando de infância, a gente sabe que, como eu acabei de falar, o novo dá realmente uma importância grande para a questão do ensino básico, né? Fundamental, porque hoje o que a gente vê é que as universidades, eu até li esse dado, né? Ela tem um gasto de 4,7 hoje em dia, né, Brasil, gastamos 3,7 a mais com a universidade, com o ensino superior, do que com a educação básica. E nos estados, né, nos locais mais desenvolvidos, essa proporção é 1,7. Então, a gente tá bem invertido, né? E a gente sabe que o que acontece é que o jovem de baixa renda hoje tem o quê? 2% de chance de chegar a uma universidade, porque ele teria que ter tido essa base, né, mais fortalecida, e aí a gente vê a pessoa, o jovem de classe alta, a criança, né, tendo realmente um ensino mais conciso, que realmente tem uma produtividade, aí quem está na classe alta acaba alcançando essa universidade que deveria estar as portas abertas para a classe de baixa renda.
Eu falei isso tudo porque é uma conta que eu acho que é muito bacana, essa inversão é muito lógica, né? E às vezes a gente fala pouco sobre isso. Você tem um projeto lindo, né? Que é o Corrida de Saber, que eu acho que tem tudo a ver com isso. E aí eu queria que você falasse para nós, né? Dentro dessa expectativa e de valorização do ensino básico, fala um pouco do seu projeto. Certo. Vamos lá. Primeiro dizer que, assim, Tassiana, você está certíssima. Acho que, infelizmente, as prioridades, elas se perdem, às vezes, no cotidiano da gestão pública. Então, assim, é fundamental que a gente tenha cada vez mais as pessoas priorizando e entendendo o quanto que é importante a gente investir na educação mais básica, né? Senão você acaba gerando essa distorção aí que você mesma mencionou. A gente tem uma educação básica cara, de qualidade, se a gente for, né, avaliar hoje, e a educação superior, que tem, né, maior renome, é a educação pública. Então, no final das contas, você seleciona aqueles jovens que tiveram melhores oportunidades, muitas vezes pela classe social, pela renda da família, porque puderam estudar em escola particular, para a escola pública. Então, assim, realmente não faz muito sentido, né? É importantíssimo que a gente invista cada vez mais na educação básica. E um ponto fundamental é que a gente tem até estudos, inclusive científicos, que corroboram isso. O Prêmio Nobel de Economia, James Heckman, ele comprova que quanto mais cedo, e aí ele vai lá na primeira infância, quanto mais cedo forem realizados os investimentos na vida de uma pessoa, na educação, na prevenção à criminalidade, esses investimentos podem gerar um retorno de até 17 vezes o valor que foi investido na criança na primeira infância, de 0 a 6 anos, em termos de benefício para a sociedade como um todo. Então, assim, professor de Harvard, de Prêmio Nobel de Economia, que comprova que a gente precisa investir nos mais novinhos, né? E a Corrida do Saber vai ao encontro disso tudo. Então, o que a gente faz através da Corrida do Saber? Ele é um projeto através do qual a gente faz a nossa destinação de emendas parlamentares. Eu, particularmente, sou contra emendas parlamentares, acho que elas não deveriam existir, porque acabam gerando um processo de barganha entre político, eleitorado, executivo, legislativo, mas elas são previstas pela Constituição e parte do orçamento ele precisa ser destinado, conforme previsão constitucional, pelos deputados. Então, eu pensei assim, já que eu tenho que indicar esses recursos do orçamento, eu quero que seja uma indicação totalmente clara, com critérios técnicos, objetivos, para a melhoria da qualidade da nossa educação e da educação básica. Então, Corrida de Saber é isso. A gente avalia as escolas conforme a nota que elas tiraram no IDEB, então, conforme os indicadores de aprendizagem dos alunos em português e matemática, e essas escolas, então, que têm os melhores desempenhos, seja através da melhor nota ou através da maior evolução, o que permite, então, que qualquer escola tenha chance, mesmo aquelas que estão, né, pior ranqueadas, se elas conseguirem uma evolução significativa, elas podem ser premiadas. Então, é isso. O Corrida do Saber é premiação das escolas conforme o desempenho da aprendizagem dos alunos. A criança está aprendendo, através da avaliação do IDEB, ela comprova que ela sabe português, sabe interpretar, sabe matemática. A escola, então, que tem esses melhores desempenhos, que consegue fazer com que seus alunos aprendam mais, elas vão receber recurso de emenda parlamentar através da Corrida do Saber. E eu fico muito feliz que a gente já fez o projeto piloto, que foi para a região metropolitana de Belo Horizonte. Tivemos excelentes resultados, escolas vencedoras com melhoria de desempenho de mais de 200% em termos de evolução. Então, mostra que, assim, e é bacana a gente ver o estímulo também para a escola, para os professores, porque isso sai na imprensa local, é muito legal. E essa foi a primeira edição em 2020, e aí a boa notícia é que a gente agora está com a edição de 2021, que a gente expandiu para o estado todo, já que o piloto deu tão certo, então, inclusive, escolas de Araxá, professores, diretores que estiverem nos assistindo aí, podem se inscrever. Hoje é o último dia da inscrição para o Corrida do Saber 2021. Então, nossa live está aí na última hora, né? Para o pessoal poder se inscrever. Perdão, pode falar, depois eu continuo.
Só para concluir, o pessoal que quiser se Pode inscrever, concluir. lauraserrano.com.br/Corrida do Saber. Ótimo. Quando voltei de Belo Horizonte, procurei algumas pessoas, né, diretores, pessoal ligado aqui à Secretaria de Educação, às escolas. Passei todo o material do seu projeto, não sei se era achar, se inscreveu. Tenho notícia de que já teve um bom resultado aí, assim, os últimos, né, de Bebequi, o que eu achei ótimo, mas eu não sei se eles participaram. Mas é muito, eu assim, procurei divulgar, eu acho que é super importante, é lindo o projeto. E você falou uma coisa muito interessante, né? Você buscou uma forma, como o Partido Novo e você não são a favor, né, dessas emendas, você buscou uma forma criteriosa de beneficiar onde precisa e de uma forma assim que ficou lindo porque você estimulou de uma forma todos, né, os alunos, o pessoal, assim, a coordenação, os professores, acho que todo mundo se envolve, né? E eu E você vê queria que lá, não depende de nenhum tipo de relacionamento político. É realmente assim, o desempenho das crianças. critério. O desempenho das crianças foi bom? Qualquer cidadão pode auditar, porque os dados do IDEB eles são públicos. Então é possível avaliar, ó, o ranking está correto, a premiação foi dada na ordem, não depende do partido do prefeito da cidade, não depende de nada disso. É melhoria da qualidade da educação básica é premiado. Eu achei muito interessante, você está de parabéns. E quando a gente conversou, você falou que era uma verba até de uma emenda impositiva, e eu falava, eu quero saber tudo. Realmente, eu acho que a gente, assim, o cidadão comum não tem esse conhecimento, né, a noção do que seria, por que essa emenda vira barganha. A gente não vai se alongar nesse assunto, porque não é o tema da live. Mas eu acho interessante, pelo menos, passar por aí. Eu tive um exemplo, uma experiência eu procurei um deputado, porque era uma questão de animais, sabe, Laura? E ele me falou, não, a gente tem as emendas, Araxá não pediu, mas a gente tem uma verba que a gente poderia estar destinando e tal. E eu fiquei pensando, por que será que Araxá tem um problema sério com cachorro de rua, coisas que toda, né, toda cidade passa por isso, algumas resolvem de uma forma eficaz ou mais eficaz, outras não. E quando ele me falou isso, eu sou apenas uma pré-candidata à vereança. Então, eu fico pensando, gente, a gente não entende nada, porque às vezes, como cidadão, a gente poderia estar cobrando de quem está à frente aqui, no município que eu estou falando, né? Olha, vamos lá, corre atrás, quem sabe tem emenda para isso ou aquilo, assim, vamos ver. E a gente não tem esse conhecimento. Se você puder dar uma pincelada, né? O que é impositivo é obrigatório, vocês têm que usar. Pode ser usado de qualquer jeito, que, como que você faz? Porque você foi genial essa saída, né? Se todos fizessem isso, ia ser espetacular, porque eu acho que ninguém ia ser contra emenda. Mas como é que funciona de uma forma geral? Bom, na verdade é o seguinte, o que está previsto na Constituição é que cerca de 1% da receita corrente líquida do orçamento do Estado, ela tem que ser indicada através do Legislativo. Então, são os deputados que são os representantes eleitos, né, pela população de Minas que vão indicar cerca de 1% dessa receita do orçamento público. Mas o que é isso no final das contas, né? O dinheiro de emenda parlamentar, o orçamento público, é dinheiro das pessoas. Então, é o dinheiro que cada um de nós aqui está pagando através dos nossos impostos. E aí eu costumo dizer que o respeito com esse recurso é muito importante, que é o que o Novo prega, né, Tassiana? Eu sei que você compreende muito bem isso. Que é justamente o dinheiro que sai da mesa das famílias, né? Então a gente costuma usar muito aquela frase famosa da Margaret Thatcher: o dinheiro público é o dinheiro do pagador de impostos. Eu gosto de usar a versão que ela fala, o dinheiro público é o dinheiro que sai da mesa das famílias, porque é isso, ainda mais no nosso contexto aqui do Brasil, que a gente tem um imposto de renda progressivo por faixa de renda, mas o imposto global, se a gente for olhar o direto, que é o de renda, e o indireto, que é o que as pessoas pagam no saco de arroz, no saco de feijão. No final das contas, as famílias mais pobres gastam muito mais proporcionalmente da sua renda com impostos do que os mais ricos. Então, na prática, se a gente for olhar imposto direto mais imposto indireto, o nosso imposto é regressivo, acaba pesando nos mais pobres. Então, o dinheiro público, o dinheiro do orçamento, o dinheiro das emendas, está saindo da mesa das famílias, principalmente da mesa das famílias mais carentes. Então, o mínimo que a gente pode fazer é aplicar isso com muita parcimônia e com muita correção, né? Então, é isso, assim, é 1% do orçamento público, que é o dinheiro dos impostos, que os deputados podem indicar. Isso é feito uma divisão que está previsto lá também constitucionalmente, de forma a ser dividido entre todos os deputados, e
Esse ano, agora, considerando os valores do orçamento para 2020, cada deputado na Assembleia Legislativa teve um recurso de cerca de 6 milhões e 600 mil reais para poder indicar do orçamento público. E é uma emenda impositiva, porque é obrigatório que seja feita essa indicação e ela tem que ser aplicada no exercício, né, no ano. Além disso, a gente tem também a emenda de bancada, porque essa é a emenda individual, esse valor de 6 milhões e 600, mas a gente tem a emenda de bloco, a emenda de bancada, e que também, dividido por cada um dos deputados, daria mais cerca de 1 milhão de reais. Então, eu coloco esses valores aqui porque é possível, né, qualquer cidadão avaliando o orçamento público e as regras constitucionais de como que ele é feito, mas é importante da gente ver que são valores, assim, muito significativos e que a aplicação técnica desses valores pode gerar benefícios importantíssimos para a sociedade, né? É o que eu busquei fazer aí através da Corrida do Saber. Lembrando que no caso das emendas impositivas, metade do recurso obrigatoriamente tem que ir para a saúde. Então, o que eu fiz, né, foi metade da indicação para a saúde, que nesse período e nesse ano de pandemia que a gente está vivendo foi fundamental. E a outra metade, a grande parte do recurso foi para educação, principalmente através da Corrida do Saber, e uma pequena parte para segurança, porque nós, como liberais, né, defendemos aí que o Estado tem que estar focado nessas 3 áreas principais. Então, foram onde os meus recursos foram aplicados. E é isso, assim, um pouquinho da explicação sobre emendas impositivas, Ótimo. como funciona. Obrigada. Eu acho que é um assunto que eu, pelo menos, tenho vontade de aprender mais preciso. Mas eu acho muito bacana você falar. Eu acho que isso desperta em quem está assistindo também. Falar, olha, não é porque a gente... Infelizmente, a verdade é essa. O cidadão comum, a gente não procura saber e estar realmente se inteirando de tudo que está acontecendo. Acho que o seu exemplo aí para criar critérios, né, para destinar essa verba é fantástico, tem que ser seguido, deveria virar lei, todo mundo tem que fazer igual, né? Porque isso é magnífico. Eu quero voltar, vamos retomar um pouquinho da questão da educação. Como liberal também, como você falou, o Partido Novo, ele fala muito, né, que além dessa inversão, né, ensino superior, ensino básico, a gente tem que mexer. Existem outros meios aí de realmente alavancar o ensino fundamental básico através dos vouchers. E eu queria o voucher, né, na educação. Queria que você explicasse um pouquinho como é que seria isso. E aí a gente vai... Você tem começado a beabá para nós, eu me incluo, né? Então, assim, explicar para a gente ver o quanto isso é bacana. Lógico que eu já estudei alguma coisa, tudo certo, obrigatoriamente já. Mas eu queria que você contasse para quem está aqui como que funciona. Bom, primeiro, outro assunto, assim, que sou uma defensora da necessidade da gente começar a aplicar essas práticas inovadoras em educação. E aí o voucher, a Charter School representam muito bem essas práticas inovadoras, então é muito bacana poder estar falando sobre isso aqui também. Então, fala à vontade. Primeiro, voltando assim, no início do conceito, né? Eu acredito que é fundamental e importantíssimo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Porque às vezes minha câmera parece que trava um pouquinho, acho que a internet. Eu acho que sim. A câmera está travando, mas o som continua. Não sei, pessoal, se puder dar um ok para a gente. Estão ouvindo bem? Continuar, então, aqui. Qualquer coisa, tá, pode ir. Se tiver algum problema. Ah lá, vi que o pessoal... Tá ok. O pessoal já está falando que tá ok. Então, ótimo. Obrigada. Assim, de onde que surge essa questão? O que eu defendo é que é importantíssimo que o poder público ele garanta o acesso à educação básica. E aí a educação básica ela é um essencial, mas que não necessariamente tem que ser um serviço público. Então, qual que é o papel do poder público? Garantir, a gente tem igualdade de oportunidades para a gente garantir que todas as crianças em idade escolar tenham acesso à escola, que elas sejam alfabetizadas, que elas aprendam calcular, que elas aprendam o que é importante de ser aprendido, absorvido naquela idade escolar. Agora, como eu disse, educação básica é um serviço essencial? Sim, fundamental, essencial. Todas as crianças, independentemente de faixa de renda, ter acesso à educação. E é papel do poder público garantir esse acesso. Mas não precisa ser
com recurso público, com gasto público ou através de um serviço público. É importante que o acesso seja garantido a essas crianças, mas pode perfeitamente ser feito através de uma iniciativa inovadora com o setor privado, por exemplo. Pode ser público-privada. E, inclusive, hoje a gente vê que os indicadores das escolas privadas são muito superiores em relação ao nosso poder público, né? A rede. É isso, que com recursos públicos hoje, o gasto médio que o Estado tem, por exemplo, com uma criança, que esse RP é aplicado para que a família escolher, por exemplo, se ela quer aquela criança na rede pública estadual ou se ela quer, com esse valor médio que o Estado gasta com a criança, matriculá-la numa escola privada. Isso permite muito mais liberdade para a família para escolher qual linha pedagógica ela prefere que o seu filho estude. Isso permite que a criança da favela possa estudar com a criança de classe mais alta. E aí, inclusive, algumas pessoas já questionaram, mas e a questão do preconceito? Existe essa dificuldade quando você pensa num grupo pequeno de crianças, às vezes, com menor renda, dentro de uma escola onde você tem muitas crianças com uma renda muito diferenciada. Mas já tem uma série de estudos que mostram que essa mistura, essa convivência entre crianças de diferentes classes sociais é importantíssima e fundamental para o desenvolvimento tanto da criança de menor renda quanto da criança que está numa família que seja mais rica. O importante é que a gente consiga fazer com que essa interação, essa mistura ocorra de forma mais uniforme. E o voucher, inclusive, vai permitir isso, porque se você tiver uma escola privada com qualidade de educação excelente, desde lá da base, do inicinho, onde a família da criança, como eu disse, às vezes, moradora da favela, da comunidade, ela possa escolher e falar, não, com esse recurso eu prefiro que meu filho estude na escola particular tal. Ou não. Isso também, ao mesmo tempo, gera um ambiente de competição saudável que também vai exigir que o poder público melhore cada vez mais os seus indicadores da educação básica. E talvez ela vai preferir continuar na educação pública, que vai estar com uma qualidade melhor. Então, assim, o voucher é isso, é um vale educação, né? A gente fala o termo em inglês porque ele é muito aplicado nos Estados Unidos. Lá a gente tem essas parcerias público-privadas funcionando bem, o Vale Educação. A gente tem exemplos de voucher aqui na América Latina, no Chile, por exemplo. A gente tem na Nova Zelândia, na Dinamarca. Então, assim, são práticas educacionais de parceria inovadora entre poder público e privado que funcionam já em outros países. E eu, particularmente, defendo que a gente tenha que realizar um piloto. Eu acho que, assim, como ainda não é aplicado no Brasil, em grande escala, é um projeto inovador, da mesma forma que a gente fez com a Corrida do Saber, por exemplo, eu acho que tudo que é política pública nova, que vai afetar a vida de muita gente, é importante a gente fazer um piloto, testar os resultados, ver se está funcionando bem. Eu acho que a gente vai ter resultados muito positivos, mas é importante que a gente faça esse piloto, essa experiência, avaliar de fato quais que vão ser os seus impactos e dando certo, aí sim, expandir para o estado todo. Então, voucher e o charter, na verdade, as charter schools são escolas públicas, mas com gestão privada. Então, é aquela escola que vai utilizar o recurso público, as crianças estão matriculadas. Muitas vezes a gestão dessa escola é feita por um ente privado, por uma organização social. Tá travando um pouquinho. Através de... E aí, tá estável, gente? Parece que a sua voz voltou normal agora. A sua imagem tá travando um pouco mais, vamos ver se volta. O som tá normal agora. Resolver? Ó, voltou. Às vezes, se eu mexer um pouco... Um minuto, pessoal. Ó, Tá. Voltou? Vai. Não, tá travando. Pronto. Então, não vou nem pedir um minuto. Mas se precisar, a gente tenta resolver aqui, se tiver Mas é isso. Então, assim, a charter
só um minutinho conversando com Tá. o pessoal, que eu acho que eles devem... Mas eu já volto. Um minuto. Isso. Tá ok. Deixa, se alguém tiver alguma coisa para perguntar, mas eu já queria até colocar uma coisa que eu iria falar com a Laura, e ela já comentou, ela sabia que ia ter essa. Eu ia, inclusive, questionar, porque foi uma coisa que já me perguntaram. Como é que você coloca uma criança, às vezes, da comunidade numa escola particular? Porque como é que seria essa interação dela, né? A questão do uniforme, que às vezes na escola, na pública, né? O uniforme é mais padrão. Agora, se você vai para uma particular, a calça de um jeito, o tênis de um de outro. Tem a questão da merenda. Então, eu estou falando que, assim, esse comentário que você fez, que com certeza a gente às vezes iria falar sobre isso, e você já respondeu muito bem. Porque não é um no meio de tantos e muitos, né? É uma coisa feita de uma forma realmente que vai mostrar a igualdade, não as diferenças, né? E ao mesmo tempo, como você falou muito bem, o ensino público correndo atrás para poder oferecer o melhor serviço. Então, isso não pode ser maléfico em nenhum aspecto, né? Isso eu estava só Isso fechando. aí. Se você continuar, quiser fechar porque eu não sei se você acabou de fechar quando você estava falando da Charter School. Não era isso? Ou você já terminou, a gente passa? Porque na hora que você saiu, falhou e eu não sei se você fechou. Não, concluí sim. A charter é esse ponto, assim. O pessoal até costuma dizer, porque uma das críticas que às vezes as pessoas, né, fazem ao voucher é que, mas isso lá no Norte Minas ou no Vale do Jequitinhonha, como que a gente vai poder ter essas escolas privadas para a criança poder usar o voucher? Lá a gente não tem essa oferta de escola privada. O charter, nesse ambiente, é uma alternativa viável e importante. Porque você pode ter organizações sociais, você pode ter, às vezes, só uma gestão patrimonial privada. É o caso das EMEIs aqui em Belo Horizonte, que é um modelo até tido, né, como modelo de sucesso, e muita gente não sabe que as escolinhas da primeira infância aqui em Belo Horizonte, mas que a parte toda de gestão patrimonial, a construção do prédio, a limpeza, toda essa organização, ela é privada. A única parte das EMEIs que é pública é a parte pedagógica. Então, as professoras, diretoras, são servidoras públicas, municipais, mas funciona tão bem e é tão bem reconhecido, e assim, falta vaga porque todos os pais querem, porque a parte toda de gestão patrimonial, de gestão de limpeza, assim, eles fazem realmente um trabalho fenomenal, porque esterilização, mamadeira, cobertores, então tudo funciona muito bem. Sempre você não vê problema de infraestrutura. As escolas estão sempre muito bem pintadas, muito bem limpas, inclusive até para o aprendizado das crianças. Então, existem gradações diferentes também dentro da Charter. Não necessariamente você precisa conceder tudo para o ente privado, né? Às vezes pode ser só a parte de gestão patrimonial, em outros casos a parte pedagógica. Então, isso vai variar conforme o modelo. Muito interessante, muito, muito bacana. Ih, ela caiu. O Márcio está falando, isso sim é inclusão social. Muito bacana mesmo. Vamos agora ir para outro lado, assim, que eu sei que você também gosta, que você também acompanha, você faz parte, né, da Frente Parlamentar de Defesa das Crianças e Adolescentes, mas vou deixar para você falar dessa frente parlamentar no final. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre as instituições, sobre o acolhimento, sobre o que tem sido feito, a preocupação. Todo mundo sabe do meu envolvimento e engajamento, né, com criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. E eu vejo assim, peguei os dados com vocês, e até a Simone aqui do Fórum também me passou, que Belo Horizonte hoje conta com 464 crianças acolhidas no modelo de instituição de acolhimento. E vocês têm 47 instituições. A gente não tem um número de quantos estão em família acolhedora. Lembrando que essas crianças e adolescentes são aqueles retirados da família por ter algum direito violado e que vão ser encaminhados para adoção ou vão retornar, né, para a família de origem. A gente estava conversando, Laura, aquele dia, o quanto o modelo família acolhedora é mais eficaz,
é mais humano, ele tem realmente resultados completamente diferentes dessa instituição que hoje são levados os meninos. Então, a gente aqui não tem nada. Aí Belo Horizonte já está na frente, porque aí já existe um modelo, né, família acolhedora. Hoje nós temos 26 entre crianças e adolescentes que estão acolhidos. E eu queria ver, assim, conversar. Eu falo muito que a gente tem que pegar essa questão da educação para começar a trabalhar as crianças e diminuir esse número, né? Porque 26 em Araxá e 464 crianças em Belo Horizonte em instituição, isso é gritante, é gigantesco. Você pensa isso, você multiplica pelos familiares que estão, né, adoecidos, porque alguma coisa aí foi quebrada. Como trabalhar, né? Como que a gente poderia estar realmente atento para que esses vínculos não fossem quebrados? Eu não sei se vocês estão me escutando, porque você travou. Está escutando? A Laura caiu, gente. Vou ter que esperar ela entrar de novo. Eu não sei até que horas ela ouviu. E a nossa live foi combinado 40 minutos por questão de outros compromissos. Então, vou esperar ela entrar de novo para ver se a gente, na verdade, vou pedir para ela falar sobre a frente parlamentar, porque como ela está com problema, se a gente conseguir, né? Ela está com problema na internet e a gente está com o tempo já indo para os finais, para finalmente, então ela voltando, vou ver se ela consegue falar um pouquinho desse trabalho. Darlene sempre rindo, né, Darlene? Eita live, Darlene. Eu vou fazer questão, Darlene, agora de fazer uma live com você. Pode escrever o dia e a hora que a gente vai deixar marcado aqui ao vivo, que é pra gente passar aperto junto. Eu sei que você tem trauma. A Câmara acabou de aprovar aumento de salário para bombeiro no Distrito Federal. Que absurdo. Pois é, Alexandre, eu não sei nem o que comentar com relação a isso. Se você fica aumento de salário na hora dessa, é absurdo em qualquer profissão, né? Para qualquer um. Pois é. Nossa, no meio da pandemia, não tem condição. Vamos aguardar, ver se a Laura consegue voltar. A Darlene já fechou comigo a live, gente. Todo mundo tá aqui de prova. Voltou. Voltei, gente. Mil desculpas. Eu tô mudando aqui de lugar até para ver se o sinal fica melhor. Não sei o que está acontecendo, porque normalmente a gente não tem tanto problema. Não sei se é o horário, mas enfim. Espero que agora... Acontece. Laura, sabe o que eu propus aqui enquanto você estava mudando? Já que a gente, além da internet, tem a questão do horário, por questão de compromisso depois, eu queria que você falasse realmente da Frente Parlamentar em Defesa das Crianças e Adolescentes, porque apesar dos acolhimentos e de programas realmente que a gente consiga linkar o social com a educação para poder prevenir, é igual você falou, quando você fala, o investimento em educação tal traz 17 vezes, não sei o quê, é o que eu sempre bato. Eu acho que quando a gente fala do social, a gente não está falando de ficar carregando no colo, a gente está falando de ir ali pegar um pouquinho no colo para depois realmente ele sair. Criança e adolescente que não tem esse olhar, ele realmente vai sobrar, entre aspas, né? É para a sociedade, para o Estado. Então, a gente precisa fortalecer esses pais, essas famílias, o estudo, que é a única chance que a gente tem de, a longo prazo, ter um resultado. Fala da frente parlamentar para a gente, que vai ser o nosso último assunto e eu quero saber, quero ouvir muito. Falo sim, Tassiana, vai ser um prazer. Gente, desculpa mais uma vez aí pela instabilidade. Isso acontece, né, Laura? Não tem como. E assim, só para retomar um pouco o assunto que você estava falando antes, da questão do acolhimento, famílias acolhedoras, inclusive até colocar assim, que eu aprendo muito com você, né, Tassiana? Assim, da última vez Obrigada. que a gente conversou, pela sua experiência, trajetória, na verdade eu até tenho muito mais a aprender do que a falar sobre esse assunto. E tudo que você tem me colocado em termos de resultados, para as crianças que são acolhidas nas famílias e não nas instituições, a gente vê que realmente precisa de uma mudança, assim, a gente precisa evoluir nesse aspecto. E é isso, assim, queria só até pontuar essa questão, que nesse caso, nessa parte da live eu estou aprendendo muito mais do que qualquer coisa. Então, sobre a frente parlamentar, o que você disse é fundamental, realmente
a gente precisa, e aí é um ponto importante, quando a gente fala de assistência social, existem condições mínimas que qualquer ser humano precisa para poder, inclusive, a partir dali, desenvolver seu pleno potencial, ser o agente de transformação que a gente tanto fala e defende. Então, por exemplo, quando a gente pensa em igualdade de oportunidades de crianças, uma criança que não tem acesso a saneamento, ela corre risco de vida. Você não ter coleta de esgoto próximo a uma criança que está ali na primeira infância, isso é um indicador que aumenta demais os riscos aí de mortalidade infantil. E é mortalidade infantil por questões, assim, totalmente evitáveis. Então, é o cúmulo do absurdo. E aí, nesses pontos, eu acho que é fundamental, sim, a ação do poder público. E aí é por isso que a gente precisa do Estado focado, né? A gente precisa do Estado focado naquilo que realmente importa. Não pode estar desvirtuando, realizando outras coisas com estatais que não tem que estar fazendo parte ali da estrutura pública. Agora, fornecer saneamento básico, além de meio ambiente, é primordialmente saúde, gente. Saúde para as crianças, para a primeira infância. Então, isso, aí quando a gente fala de assistência social, pessoas, famílias que estão abaixo da linha de extrema pobreza. Gente, linha de extrema pobreza é família que vive o mês com renda per capita de até R$ 89. Assim, R$ 89, muitas vezes você vai num restaurante e pode gastar esse valor. Então, e a família, ela vive o mês inteiro com R$ 89 per capita. E a gente tem muitas famílias em Minas nesse perfil. Então, você falar que essas famílias não precisam de uma assistência mínima, às vezes até para poder comprar uma matéria-prima inicial para um artesanato ou para um negócio que ela venha a ter renda depois. Mas naquele primeiro momento, às vezes ela precisa daquele recurso para poder, como você disse, Elis, respirar um pouco para gerar renda e começar a sair daquele ciclo. A gente não pode fazer com que essa política assistencial seja perene. Ela tem que ter um prazo de validade ali para que as pessoas, né, como já dizia o ex-presidente lá dos Estados Unidos, o Reagan, que o sucesso dos programas sociais a gente mede com a quantidade de famílias que saem dele e não que entram. Então, acho que é por aí que a gente tem que avaliar. Excelente. E falando sobre a frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente, fico muito feliz que essa é uma das principais atuações na Assembleia. Nós temos nessa frente parlamentar hoje quase todos os deputados da Casa. Então, se eu não me engano, é a frente parlamentar que, na verdade, é a Casa Parlamentar, né? Engloba quase todos os deputados, até porque todos compreendem a importância e a necessidade da gente estar olhando para os direitos das nossas crianças. E eu coordeno essa frente parlamentar com mais 2 deputados da Casa, a deputada Ana Paula Siqueira, da Rede, o deputado Dr. Jean Freire, do PT. Então, digo assim, que é uma frente suprapartidária, a gente não concorda em tudo, de maneira nenhuma, mas naquilo que a gente concorda e que a gente vê, né, com os resultados e evidências que são importantes para gerar resultados para as nossas crianças no Estado, a gente busca fazer com a maior responsabilidade, com o maior afinco possível. Então, fico feliz com esse trabalho, que é um trabalho de diálogo, onde a gente tem que estar em contato com todos, com as visões diferentes, trazendo os pontos diferentes. Então, a gente tem audiência pública lá, que o debate é bom, mas eu acho que é a partir desse debate que a gente cresce e com isso a gente chega em consensos importantes, assim, de melhoria, né, da qualidade de vida das nossas crianças, defesa dos direitos. A frente parlamentar, ela tem vários eixos. Então, a gente tem eixo, por exemplo, eu falei aqui da questão do saneamento, que é até pela minha carreira, né, no Estado, eu sou concursada, servidora pública concursada na regulação de saneamento básico. Então, é fundamental que a gente tenha um melhor saneamento para as nossas crianças. O eixo de educação básica, que eu também atuo muito na educação básica, e aí propondo essas parcerias inovadoras, acho que é um ponto importante. A gente tem eixos, são vários os eixos da frente, tem o eixo relacionado à questão do acolhimento, conselhos tutelares, as estruturas do Estado, né, voltadas para preservar o direito das crianças. A gente tem também o eixo de combate
e enfrentamento, né, ao abuso e à violência sexual infantil, que é um eixo também importantíssimo de atuação e que a gente precisa de ser cada vez mais assertivo, né, nesse assunto. Então, são vários assim, os nossos eixos. Tem o eixo de orçamento, então a parte de fiscalização das contas públicas, né, como que o dinheiro aí que sai da mesa das famílias está sendo aplicado para preservar o direito das nossas crianças e adolescentes, como que se as metas estão sendo cumpridas. Então, esse é um ponto também que eu gosto muito de atuar, avaliar se esses recursos estão chegando de fato em benefício para a sociedade e se estão sendo utilizados de forma eficiente, né? Se não está tendo desperdício. Então, são vários eixos importantes e, como eu disse, assim, é um desafio porque a gente fala, nós temos ideias diferentes, mas no final das contas a gente acaba conseguindo chegar em consensos importantes para a melhoria da qualidade de vida das nossas crianças. Fazer em a alguns mudança, pontos a gente né? não concorda e acho que nunca vai concordar, mas faz parte, né? Então a gente vai construindo da melhor forma as pontes, sempre com o objetivo de melhorar para as nossas crianças. Que coisa boa, Laura. Eu fico assim, eu ficaria aqui até não sei que horas ouvindo você falar e tudo que você fala, você passou aí pelo enfrentamento ao abuso, você sabe que eu também já estive ligada, né, um ano aí coordenando um projeto, é muito importante, acho que a gente ainda vai conversar muito, vai trocar muita figurinha, se Deus quiser. Eu quero então te agradecer, falar que você me representa, porque é do Novo, porque é mulher, porque faz um trabalho brilhante. Então, se você me representa mesmo, é muito bom ter alguém como você aí, sabe? Muito bom mesmo, parabéns pelo trabalho e muita admiração. Isso eu quero registrar. Agradeço demais sua presença também na live, você ter conseguido, né, fazer comigo. Ai, Tassiana, eu que agradeço. Agradeço a todos que estão nos acompanhando aí também. Fico muito feliz, é muito bacana a gente ver as pessoas interessadas em conversar sobre esse assunto tão fundamental que é a infância, falar também sobre política, e aí eu quero, inclusive, convidar, né, o pessoal também a conhecer um pouco mais das ideias da Tassiana, a Tassiana, nossa pré-candidata pelo Novo, e que é isso, a gente precisa de cada vez mais pessoas que buscam, através da política, realizar o bem ao próximo, resultado para a sociedade, que é isso que vai fazer as transformações que a gente precisa. Então, Tassiana, é um prazer participar aqui. Como eu disse, eu inclusive aprendo muito com você nos assuntos de infância aí, que são importantes, né, nessa trajetória sua. Então, é super enriquecedor para mim também conversar com você, porque eu vou aprendendo aí um pouco de quem está no dia a dia, né, com essa questão, e é fundamental. E a gente precisa trazer isso para a política também, quem entende dos problemas no dia a dia para poder trazer também as soluções, né? Então, um prazer. Eu que agradeço muito. Um beijo para todos também que estão nos assistindo. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo que veio. Quem chegou agora, Deise, Dudinho mandando mensagem, um beijo. Agradeço a todo mundo que esteve com a gente, né? Mas foi um prazer mesmo. Todo mundo falando até aí, sim, falou que eu quero mais e tal. Porque é muito bom, muito gostoso conversar com você. Parabéns, viu? E muito obrigada. Obrigada, Tassiana. Um beijo. Um beijo. Beijo para todos.